Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. O humano acima da tecnologia. Ouça o primeiro episódio da série Profissional do Futuro, baseado em um levantamento exclusivo da NTT Data em mais de 10 países. Neste episódio começa a série O Profissional do Futuro, ancorada em um estudo da NTT Data realizado em mais de 10 países. A pauta é bem ampla e super interessante. Começa com as mudanças nas relações humanas provocadas pela pandemia. Mudanças que, por exemplo, geram desafios inéditos para o setor dos recursos humanos das empresas. A partir de agora, Adriana Garcia Guedes, Senior Consulting da NTT Data Brasil, apresenta o estudo e conta o que você vai ouvir nos próximos episódios. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast Let's Talk. Eu sou Adriana Guedes, sou consultora aqui da NTT Data e hoje a gente vai começar aqui uma série de episódios para falar sobre o profissional do futuro. Então, o Profissional do Futuro foi um estudo aí que nós conduzimos em mais de 10 países. A gente envolveu mais de 3 mil profissionais, entre executivos, colaboradores, profissionais de RH. Envolvemos pessoas de mais de 10 países também para ouvir, para realizar esse estudo que teve como objetivo 4 grandes coisas. Entender quais são os sentimentos do profissional em relação ao futuro do trabalho, se eles têm uma visão otimista, uma visão pessimista, estudar quais foram as preocupações em relação a esse futuro de trabalho, né? Então, esse foi o segundo objetivo do nosso estudo. O terceiro objetivo, entender quais que são as expectativas desse profissional em relação às organizações daqui a mais ou menos 5 anos. E também qual que vai ser o perfil esperado, tanto do profissional quanto dos executivos, das empresas, dos especialistas. Quais que são os perfis esperados aí para o futuro? E por que saber disso é importante, né? Qual que é o grande valor de saber disso? A gente sabe que o maior ativo de qualquer negócio é termos pessoas capacitadas para exercer os papéis e as responsabilidades que são necessários para o negócio. Então, a gente teve aí nos últimos 2 anos uma grande transformação na nossa sociedade, provocada muito pela pandemia, que reverberou em todas as nossas relações, né? Relações de vida, relações de trabalho, relações de negócio. Então, provocou a reestruturação de todas essas relações. E quando a gente olha para empresas, a gente percebe que esses adventos aceleraram as estratégias de adoção digital dentro das empresas, dado que a maior parte das relações elas aconteceram em meio digital, seja as relações de trabalho de dentro das empresas, seja a relação com o cliente, né? Então, a transformação digital foi um grande tópico aí dentro do mundo corporativo nos últimos anos. E com isso, desenvolver novas competências para poder atender essa transformação e sustentar essa transformação, ela é extremamente relevante. Sejam competências aí de conhecimento técnico, sejam competências de conhecimento de habilidades, né, habilidades emocionais, as conhecidas soft skills, né, habilidades humanas. Tudo isso sofreu um impacto bastante profundo com os adventos que aconteceram na nossa sociedade nos últimos tempos. Compreender como que as empresas perceberam esse impacto no mercado de talentos, como que os profissionais percebem esse impacto no mercado de talentos, é bastante importante para a gente também compreender as características e os desafios que vão ser enfrentados pelas áreas de RH, de recursos humanos, no curto e no médio prazo. Isso está diretamente ligado aí com o desenvolvimento da gestão estratégica de recursos humanos. Como fazer essa gestão dos recursos humanos, aonde investir, como investir, tudo isso é bastante importante. Além de entender também quais tecnologias, né, a gente pode ter para apoiar, para suportar, enfim. São dados bastante relevantes aí para nos fazer compreender esse cenário. Então, falando um pouquinho aí do estudo, de como ele foi aplicado, qual que foi a metodologia, a gente realizou, então, 34 entrevistas aqui com executivos de grandes empresas, especialistas de cultura organizacional, de comportamento humano, atuando aí em países como Brasil, Colômbia, México, Chile, Peru,
Estados Unidos e também Portugal. Então, o nosso objetivo nesse primeiro momento, que era nessa parte qualitativa do estudo, é entender a visão dessas pessoas com alto poder de decisão no mercado de trabalho e também de profissionais especializados em cultura organizacional, recursos humanos, entender um pouquinho de como que eles estavam entendendo, né, compreendendo isso. Então, essa parte qualitativa nos ajudou a desenhar os principais objetivos dessa pesquisa. Então, tendo os objetivos definidos, aí esses aprendizados que a gente teve com essa parte mais decisória, digamos assim, somados também à experiência e conhecimento já dos times aqui da NTT Data e do Chess, com quem a gente desenvolveu essa pesquisa, a gente fez um questionário quantitativo que nos ajudou, então, a compreender quais sentimentos, preocupações, expectativas e também o perfil do colaborador do futuro. Então, essa pesquisa aí foi realizada em julho de 2021, através de um link digital que a gente disponibilizou para as pessoas. Então, a gente teve mais de 3.200 respondentes em 10 diferentes países. A gente contou aí com pessoas com respondentes de idades entre 22 e 75 anos. A gente envolveu toda essa faixa etária, né? Mas o principal público aí de respondentes está na faixa entre os 36 e 55 anos. Então, a gente teve 44% das pessoas respondendo nessa faixa. A maior parte de participação dos estudos foi de homens, então a gente teve mais homens participando, mas ainda assim foi foi uma participação bastante equilibrada aqui, com 55% de homens e 45% de mulheres participando. Tem uma representatividade assim bastante equilibrada, né? E a maior parte dos respondentes aqui da pesquisa foram colaboradores. Então, 43% das pessoas se identificaram como funcionários de empresas. A gente teve aí 38% de líderes, gestores, mas a maior parte foi dos funcionários. Então, deu para ter uma visão bem clara aí com relação a esses sentimentos, preocupações, enfim, o que permeia aí um pouquinho dos desafios, né, dos próximos anos. Dentro dos próximos episódios da nossa série Profissional do Futuro, a gente vai entrar um pouquinho mais nos resultados que a gente obteve com esse estudo. Mas, de uma maneira geral, a gente queria trazer aqui alguns insights, alguns pontos que a gente achou relevante, que são o quê? Quando a gente olha para o futuro, né, a gente vê que vai ser a vez e a voz da sensibilidade. Então, o colaborador do futuro ele vai representar muito mais a valorização do comportamento humano, da visão humana sobre a tecnologia. A gente tem aí uma visão, de uma maneira geral, uma visão, por parte dos colaboradores, uma visão bastante otimista com relação ao futuro do trabalho, mas isso não significa que não existam preocupações, né, como o conflito geracional, essa relação humano versus máquina, as preocupações com se manter atualizados, essa questão da flexibilidade nos formatos de trabalho, que pode ser um diferencial positivo nessa atração de talentos. Também pode haver uma valorização aí das políticas de desenvolvimento e benefícios. Esses são alguns dos insights que a gente percebeu aqui, e todos eles foram bastante provocados aí pelas relações, pelos impactos nas relações de trabalho que vieram com a pandemia. Então, uma das grandes marcas da pandemia foi esse impacto nas relações de trabalho, na segurança dos profissionais, e a gente vai abordar um pouquinho disso aí dentro do próximo episódio, que vai ter como convidada a nossa diretora aqui de Talent Transformation Américas da NTT Data, a Leila, que vai falar para a gente um pouquinho então desse impacto, né, que houve nas relações de trabalho, o impacto na saúde mental dos colaboradores, e como que o RH pode projetar um futuro diante disso tudo que aconteceu, certo? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!